Desde 11 de setembro de 2001, o mundo mudou muito. As linhas de falhas geopolíticas da era da Guerra Fria na Eurásia mudaram dramaticamente. Estou falando sobre equilíbrios geopolíticos, como o árabe-israelense entre Iraque e Irã e até entre Paquistão e Índia. Cada uma dessas linhas de falha era mantida porque os dois fatores concorrentes não conseguiam superar um ao outro. Na maioria dos casos, a superpotência mundial ajuda a manter o equilíbrio de poder, porque esses equilíbrios geopolíticos impedem o surgimento de um hegemon regional e, portanto, estão dentro dos interesses da superpotência. Várias linhas de falha são, afinal, parte da estratégia de dividir para conquistar. A maioria das pessoas, na verdade, reclama da presença americana nos assuntos globais, mas é, na verdade, a ausência americana que tornou esses conflitos ainda mais perigosos do que nunca, porque, uma vez que um desses fatores consegue superar o outro, isso cria uma perturbação no equilíbrio e a possibilidade de um novo conflito se torna realidade. Enquanto os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra contra o terror, eles perderam a perspectiva do quadro geral. Muita coisa mudou com a ausência dos Estados Unidos da América. Israel está mais confiante e mais forte do que antes. Os países árabes ao redor já não representam mais uma ameaça militar para Israel, a menos que coordenem seus esforços militares. Mas isso é altamente improvável. Hoje, Israel está expandindo sua influência na região, mas os Estados Unidos não querem um Israel forte demais. Portanto, Washington vai se distanciar lenta e discretamente de Tel Aviv. Esse processo já começou com o governo Obama. E outra coisa é que a guerra no Afeganistão enfraqueceu severamente o Estado do Paquistão. Hoje o Paquistão já não consegue mais competir efetivamente com a vizinha Índia. A Índia está superando o Paquistão. Para evitar uma hegemonia indiana, os Estados Unidos terão que apoiar o Paquistão para manter o equilíbrio. Washington pode apoiar reformas políticas, ampliar a ajuda financeira e até compartilhar um pouco de tecnologia militar. Isso pode ser feito de diversas formas. O próximo é o equilíbrio entre Iraque e Irã, mas após a invasão americana do Iraque, o Estado iraquiano ficou sob forte influência iraniana. Isso aconteceu porque Washington subestimou a comunidade xiita do Iraque, mas também porque Teherã traiu Washington nos assuntos iraquianos. Hoje, o Iraque não é mais um jogador competitivo contra o Irã, e não há restrições reais ao Irã. É por isso que só depois da invasão americana do Iraque, Teherã conseguiu emergir na região, estendendo sua influência para o Líbano, Síria, Bahrein, muito além de suas próprias fronteiras. Então, para conter o Irã, os Estados Unidos terão que fazer acordos e concessões específicas com o Irã, assim como o acordo de Nixon com a China. Outra coisa que os Estados Unidos provavelmente farão é apoiar a Turquia. Agora, este é o país que foi o líder histórico do mundo islâmico e mesmo hoje, a Turquia tem a economia mais diversificada e dinâmica do mundo muçulmano. Ela também possui a maior força militar de todo o mundo islâmico e, sem contar, é a única grande democracia entre todos os países muçulmanos. Os Estados Unidos têm uma longa história de cooperação com a Turquia. Então, no final, Washington vai usar e apoiar Ankara para conter a crescente influência de Teherã, enquanto os Estados Unidos estiveram envolvidos no Oriente Médio nos últimos 10 anos. O aparato de segurança na Rússia recuperou seu controle sobre o governo, e a ausência dos Estados Unidos da América nos assuntos euroasiáticos criou uma oportunidade para o Estado russo expandir sua influência por todo o antigo bloco soviético e até mesmo na Europa Oriental. À medida que se aproxima o prazo para a retirada americana do Iraque e do Afeganistão, o Kremlin vai acelerar sua projeção de poder na região. Então, hoje a Rússia é um ator regional tanto na Europa quanto na Ásia. E uma vez que os americanos terminarem seu processo de retirada do Iraque e do Afeganistão, eles terão que lidar com uma Rússia completamente diferente de antes.
2001. Um fator interessante aqui é a nova relação próxima entre a Rússia e a Alemanha. Os interesses da Alemanha estão relacionados aos recursos energéticos da Rússia. O gasoduto Nord Stream é um bom exemplo disso. E os interesses da Rússia estão relacionados à aquisição de novas tecnologias da Alemanha. Portanto, os Estados Unidos precisarão impedir uma parceria acomodada entre a Rússia e a Alemanha. E um método para combater isso é usar a Polônia contra as duas. Agora, o que você precisa entender é que, ao longo da história, esses países foram inimigos declarados e travaram guerras várias vezes apenas para manter o equilíbrio de poder. Fique atento às relações entre americanos e poloneses, pois essas relações alcançarão outro nível. A China ela vai exigir alguma observação, mas eu acho que a economia chinesa vai desacelerar nos próximos 10 anos. Ela vai se tornar uma economia madura, mas com 1 bilhão de pessoas empobrecidas. Fora isso, há muitos estados vizinhos que podem se alinhar aos Estados Unidos para manter a China sob controle, então não acho que a China vai exigir muita interferência. Acho que os Estados Unidos vão focar mais no Japão, já que ele tem a maior e mais significativa força naval da região. Após o 11 de setembro, as linhas geopolíticas mudaram drasticamente. Acredito que nos próximos 10 anos, essas novas realidades vão se consolidar e surgirão muitos novos conflitos. As alianças deixadas para trás da era da Guerra Fria não vão mais funcionar no século XXI. Instituições da Guerra Fria, como a OTAN e até mesmo o Fundo Monetário Internacional, vão perder importância. Países aliados vão se tornar concorrentes, jogadores adormecidos vão despertar e acordos serão feitos com inimigos. Enquanto isso, a geopolítica é como um jogo de xadrez. Primeiro você deve analisar as ameaças e depois de fazer isso, precisa criar novas coalizões para manter a ordem. E se os Estados Unidos quiserem manter sua influência global, vão ter que se envolver em todos esses novos conflitos.